Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Há um tempo atrás, no ano passado, a gente deu aqui na escola dominical sobre a história da igreja. E para quem participou, das aulas, ficou muito fácil perceber uma coisa. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está sob ataque. E, infelizmente, não é uma novidade na história. A igreja sempre esteve sob ataque. Existem ataques internos e existem ataques externos. Externamente, a igreja ela é taxada como julgadora, ela é taxada como racista, e até como um local traumatizante na vida das pessoas. Internamente, ela sofre muitas ameaças sobre a razão da sua existência. Há hoje uma perspectiva em que a igreja ela não é mais necessária, a igreja é uma invenção de homens, e que eu consigo buscar a Deus sozinho em casa. Eu fico na minha casa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vivencio a minha comunhão com Deus. Eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso desse negócio de estar dando dinheiro para o pastor, daquele bando de povo hipócrita que se reúne ali na igreja. Então, a igreja tem se tornado, na visão das pessoas, superficial para a comunhão com Deus. Também nós temos um conflito das inúmeras denominações que abrem o seu local, colocam lá em cima o nome de uma igreja. Tem, no comecinho, tem igreja, depois tem um monte de coisa depois. E que por conta dos seus escândalos, desvio teológico, extorsão, acabam manchando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo através da existência daquela igreja. Então, a grande pergunta que paira sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, muitas vezes, essa igreja vale a pena ainda? Será que vale a pena esse negócio, você ir para a igreja, se tornar membro da igreja, participar da igreja, ir todo domingo, estar lá na igreja, aquela coisa? Não precisa. E a outra pergunta, será que você está numa boa igreja? Durante a Reforma, Lutero e vários outros homens ao longo dos anos, eles leram as Escrituras, e através da leitura da escritura dele, eles conseguiram olhar para a igreja e dizer assim: a igreja que eu estou vendo não é o que eu estou vendo na palavra de Deus. E começou essas boas comparações que levou ao que chegou, a ruptura com a igreja católica e o surgimento das igrejas que ficaram conhecidas historicamente como igrejas protestantes. Tem vários ramos que veio da igreja protestante. Então, avaliar a igreja constantemente à luz da palavra de Deus é algo extremamente importante. Tanto é que os reformadores chegaram numa fala, numa frase, num ideal, que eles dizem assim, que a igreja reformada deve estar sempre se reformando, por uma realidade: a igreja reformada é constituída de pecadores. E o elemento de ter pecadores dentro da igreja faz com que a igreja, por vários momentos, se decaia. E ela precisa estar se reformando, se reformando, se reformando. Se você mora numa casa, você já entendeu o porquê também. Não faça nenhuma manutenção na sua casa para você ver. Ela vai se decaindo. As coisas nesse mundo, elas tendem a se deteriorar de maneira natural. Então, quando nós entendemos isso, que a igreja reformada precisa estar sempre se reformando, e a gente vai para uma avaliação da igreja, existem dois caminhos. Um caminho é você estar externamente, com aquela postura de crítica, e você ir avaliar a igreja que eu vou. O outro caminho é você entender que igreja não é o lugar que você vai. Igreja é o povo que você é. Então, avaliar a igreja deixa de ser uma coisa externa para ser uma avaliação, inclusive pessoal minha. Porque avaliar a igreja não é só avaliar o pastor, não é só avaliar a liderança da igreja, não é só avaliar a estrutura da igreja, que pouco importa.
é sobre avaliar nós mesmos, que somos a igreja. Então hoje, esse é o nosso objetivo. Avaliarmos a nós mesmos, que nos propomos a ser igreja, à luz da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Versículos de 42 até o 47. Botei 46 aí, mas está errado, viu, gente? 47. Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, clamamos ao Teu Santo Espírito que sonde, ó Pai, o nosso coração nessa noite, para que nós possamos olhar, ó Pai, para esse ideal pregado aqui na Tua Escritura e perceber o quão próximo ou quão distante nós nos encontramos dele. Então abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor, para que nós sejamos aptos para ouvir, ó Pai, a voz do Teu Santo Espírito nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A gente tem dito que você lê o livro de Atos, de uma maneira geral você lê a palavra de Deus, mas Atos em específico, é você colocar a sua vida, a vida da nossa igreja, diante de um espelho para uma profunda reflexão. Do versículo 42 ao versículo 47, nós temos a conclusão desse movimento, desse avivamento proporcionado pelo Espírito Santo, que ficou conhecido na história como Pentecostes. Deus mandou que os seus apóstolos, os seus seguidores, esperassem a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que os capacitassem para serem testemunhas. Eles vem aquela manifestação do som de um forte vento, das línguas que pareciam como línguas de fogo, eles falando em outras línguas, o povo querendo entender o que estava acontecendo, Pedro fazendo uma belíssima pregação, 3.000 creem naquela mensagem, como nós vemos aqui do versículo 37 ao versículo 41, e foram batizados. Foram acrescentados na igreja que tinha 120 e agora tinha 3.120. Como é que vivia esse povo? Versículos de 42 até o versículo 47. Através do Espírito Santo, aqueles judeus compreenderam que Jesus Cristo era o Messias que estava prometido. Lembre-se que quem está ouvindo essa primeira pregação eram os judeus que estavam em Jerusalém. Então, eles já tinham a promessa de que o Messias viria, e através da pregação de Pedro, através do poder do Espírito Santo, eles conseguiram compreender, né, aquela mensagem, e a igreja inicialmente era composta por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né? Então, Lucas faz essa descrição, essa primeira descrição do comecinho da igreja, né? O versículo 42 é como se fosse o versículo que resume tudo, e do 43 até o 47 ele está destrinchando aquilo que está no versículo 42. Então, Lucas fala que eles perseveravam em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho muito bacana a palavra perseverar. Perseverar é algo que você faz mesmo quando você está sem vontade. É algo que você faz com constância. E nós só fazemos coisas sem vontade de 2 formas. Ou obrigado, porque é trabalho, tem que trabalhar, né? Ou porque aquilo é um valor para nós.
Então, mesmo sem vontade, eu vou lá, vou fazer, porque aquilo é um valor para mim que eu não vou abrir mão. Então, aquele valor me mantém fazendo algo, mesmo que eu não esteja tão motivado para fazer aquilo, eu sei que mais lá para frente algo vai mudar e algo vai fazer sentido. Então, a ideia de perseverar é quando a gente se dedica a algo de todo o coração. Lá em casa, quando o estudo está muito difícil, né? E os meninos começam a querer chorar porque não conseguem. Aí eu digo para os meninos, só tem 2 caminhos. Ou chora, ou gasta energia para perseverar. A gente não tem energia para as 2 coisas. A primeira marca bíblica que a gente encontra é que essa igreja, o início da igreja, fomentado pelo poder do Espírito Santo, a primeira marca bíblica é que essa igreja, ela tinha amor pela doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca delas. Meus irmãos, para entender que naquela época a fonte de ensinamento era dos apóstolos. Quem havia tido maior contato com o Senhor Jesus naquela época? Os apóstolos. Os caras passaram 3 anos andando, acordando, dormindo e comendo com Jesus todos os dias. E nessa época, nenhum evangelho tinha sido escrito ainda. Então ele não podia dizer, gente, vocês que querem começar, sejam bem-vindos, viu? Vamos para a sala do presbítero Wellington, né? Porque não tem evangelho, não tem Marcos, não tem Lucas, não tem João, não tem nenhum. Só tinha quem viu, quem viveu. Então era um ensinamento oral, onde os apóstolos passavam para aquele povo aquilo que Jesus havia dito. E aí você já começa a entender porque que Jesus escolheu 12. Né? Divide aí, dá 300 para cada um. Né? Dá um pouco menos aí. Os 250 para cada um, vai lá. Tua igreja agora é essa, vai lá, Tomé. O teu é esse, né? Tá lá 12 para poder dar conta de 3.000. Então, hoje a gente tem mais coisa para aprender e para receber. A gente tem um conjunto mais rico até. Claro que a gente não tem a mesma autoridade dos apóstolos, mas a gente tem todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento à nossa disposição para que a gente possa estar aprendendo as verdades bíblicas, para poder aprender a doutrina que Deus quer nos ensinar. Então, como judeus, eles precisavam aprender muita coisa, porque tudo dele estava vinculado somente ao Antigo Testamento. Eles precisavam aprender a fazer toda uma releitura, porque todo o Antigo Testamento agora havia sido ressignificado em Jesus Cristo. E é muito interessante que quando a gente entra na igreja, isso também precisa acontecer. Tudo funciona diferente. A forma de resolver as coisas é diferente. O que eu sou precisa ser diferente. Os meus costumes, as prioridades, aquilo que eu gostava, que eu não gostava, tudo muda. Então, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, tem muita coisa para aprender e muita coisa para transformar. E para isso precisa de muito ensino. Por isso que uma das principais atividades da igreja é ensinar. E é por isso que uma das principais atividades de um discípulo de Jesus Cristo é aprender. É amar aprender. Por algumas razões. Primeiro, que você não aprende rápido. A gente não faz isso. A gente demora para aprender. Você precisa de muitas vezes aquele mesmo ensinamento, principalmente nas áreas que nós somos fracos. Então não é só uma perspectiva da gente adquirir conhecimento bíblico, mas uma perspectiva da gente adquirir conhecimento bíblico e sabedoria cristã. Adquirir conhecimento bíblico, se você se dedicar, você até aprende rápido. Mas sabedoria é um processo longo, que envolve muito aprendizado. Então, ser uma igreja bíblica é uma igreja que persevera na doutrina, é uma igreja que procura aprender bem a nossa teologia, por uma razão simples, para você não ser papagaio, para você não ficar, como Paulo fala lá em Efésios, sendo levado por qualquer vento de doutrina. É a profundidade bíblica, é a profundidade do conhecimento da nossa história que nos firma, que nos vincula de entender, eu não estou ali, eu sou dali, eu entendi por quê, eu concordo, eu vejo a fidelidade bíblica daquilo que é pregado junto da própria palavra de Deus. Então, a nossa igreja, a igreja presbiteriana é uma igreja que preza por um ensino sério e constante da sua palavra. Eu lembro uma vez que eu estava pregando em Noronha, e aí um dos membros da igreja tinha uma visita, né, na casa dela, e ela foi para o culto. E depois a gente saiu para comer uma pizza, e era uma pessoa que era
da igreja católica, e ela disse, eu nunca tinha ido na igreja evangélica. Eu disse, o que é que você achou mais interessante? Eu achei muito interessante, porque vocês pregam usando a Bíblia. E eu na minha cabeça, e prega usando o quê, se não for a Bíblia? Uma coisa que para nós pode parecer corriqueiro, para outros, não tem Bíblia não, na pregação não. Uma igreja bíblica e saudável, ela tem fome pela palavra de Deus. Ela deseja aprender cada vez mais das Sagradas Escrituras. Às vezes eu fico muito triste quando eu venho para a escola dominical. Porque a gente se prepara para dar um ensino de qualidade para a igreja. Mas as pessoas não vêm. As pessoas não priorizam aquele momento. Isso não é isso que define a sua santidade. Mas é isso que define duas coisas, sua fome e sua prioridade. Define. Quando aquele é um momento que para mim, tanto faz, né? Você está deixando de aprender. Você está deixando de saber mais da palavra de Deus. Deus levanta mestres dentro da igreja para ensinar a sua palavra para o povo. Não se trata de didática, não se trata de fulano, de cicrano, se trata de Deus concedendo dons à igreja para que essas pessoas que têm um dom ensinem as outras. E sabe umas coisas interessantes? Geralmente quem é mais frequente na escola dominical é quem é mais maduro na fé. Parece o contrário, né? Quem era mais maduro na fé poderia pensar assim, não, vou ficar em casa, eu já sei tanta coisa. Mas quem já é mais maduro na fé, já entendeu que no momento em que ele negocia as coisas que deveriam ser prioridade na vida dele, ele cai. Então você que ainda não tem essa prioridade, está aqui o puxão de orelha. Priorize. Não existe demais em aprender a Bíblia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lembre-se que perseverar é você fazer uma coisa, mesmo que você não tenha vontade. É perseverar em aprender. Perseverar em estar ali, sabendo cada vez mais da palavra de Deus. Quanto à doutrina, meus irmãos, nós temos dois extremos perigosos. Existem aqueles que se dedicam tanto a estudar as doutrinas, nos seus mínimos detalhes, discutem tanto, viram verdadeiros paladinos da internet, mas eles estudam tanto, sabem tanta doutrina que não sobra tempo para viver. Esse é um extremo. Você pode discutir com ele o que você quiser, ele vai saber falar com você sobre qualquer doutrina, citar os autores modernos, antigos, que já morreram, da confissão de fé, tudo. Mas quando a gente olha para a vida, não tem vivência daquilo que sabe. E existe o outro extremo. O outro extremo são aqueles que menosprezam o ensino e supervalorizam a experiência. Não, a letra mata. O que nós precisamos é contato com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver experiências com o Espírito Santo de Deus. Uma vez a gente foi aconselhar uma mulher que estava com o casamento todo bagunçado. E quem estava em crise era o marido, não era a mulher não. A gente foi conversar com ela e foi começar a mostrar a palavra de Deus. Ela não precisa de Bíblia não. Ela disse, eu falo com Jesus diretamente. Outra vez eu fui conversar com um amigo meu lá em Noronha, só para ilustrar para vocês o quão real é esses extremos. Ele estava passando uma pessoa na rua e ele disse assim, olha, pense num homem cheio de Espírito Santo esse daí. Pense num homem cheio de Espírito Santo. Quando esse homem abre a boca, é poder puro. Aí depois ele disse, pena que ele está traindo a mulher. Eu disse, oxente. Aí eu disse, olha meu irmão, vou dizer uma coisa a você. O mesmo Espírito Santo que capacita alguém para pregar, é o Espírito Santo que dá fidelidade para ser fiel à esposa. O mesmo Espírito Santo que nos dá experiências extraordinárias com Deus, é o Espírito Santo que leva você para a palavra.
É o mesmo Espírito Santo que nos aproxima de Cristo Jesus. Não são coisas concorrentes ou contraditórias, são coisas complementares. Não, o Espírito Santo inspirou os homens a escrever a Bíblia, mas quando ele vem falar conosco, ele me afasta da Bíblia. Oxi, que doidice é essa? A igreja bíblica é bíblica. Os louvores têm que estar fundamentado na Bíblia. A liturgia tem que estar fundamentado na Bíblia. É por isso que tem alguns louvores que você gosta de cantar em casa que você nunca vai ouvir aqui na igreja, porque você não sabe, mas ele não tem base bíblica. E aqui o crivo é alto. Tem que estar na Bíblia, só esse o crivo. Se não tiver na Bíblia, não vai passar, simples assim. Quando a gente acha que a gente precisa só de Cristo e que a doutrina mata, você está ignorando textos como esse, que a igreja, no seu início, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é um detalhe, não é uma coisa facultativa, faz parte da essência, faz parte da nossa convicção, daquilo que nós somos. A segunda marca da igreja, que é linda, é uma comunhão vibrante que havia entre eles. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A Bíblia fala que eles estavam sempre juntos. A Bíblia fala que eles comiam de casa em casa, que eles partilhavam com generosidade aquilo que era deles uns com os outros. Chegaram até a vender as suas propriedades para poder compartilhar com aqueles que estavam necessitados. Eu acho muito bacana essa expressão quando ele fala assim, né? Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus. O povo também estava sempre junto para adorar a Deus, para orar a Deus. Antes da gente tratar dessa beleza, desse aspecto bíblico da verdadeira igreja, da comunhão, né? Deixa eu trazer algumas objeções aqui a você sobre essa ideia, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A primeira coisa que você não vai encontrar base bíblica contra a propriedade privada. A Bíblia não é contra a propriedade privada, tanto é que eles vendiam. Se eles vendiam é porque eles tinham. E ele nem coloca isso como regra para o cristianismo. Não é uma regra do cristianismo, é uma má interpretação sua, você achar que dizendo aqui, todo mundo que era crente era obrigado a vender tudo que tinha e distribuir para todo mundo. Não, não está dizendo isso. Não é isso que o texto está querendo dizer. Essa é a primeira questão. A igreja tinha pessoas, nesse momento, que a gente viu lá no início do capítulo, pessoas de vários locais do império, que ouviram falar das grandezas de Deus, se converteram, quiseram ficar em Jerusalém, e por ficar em Jerusalém, não voltaram para suas terras, logo estavam sem seu trabalho e sem seu sustento. Para viver aquele momento, para viver aquilo ali que eles estavam acontecendo, eles precisavam de ajuda de outras pessoas para poder estarem ali. Então, para ficarem juntos, alguns irmãos que moravam em Jerusalém decidiram fazer o quê? Não, você vai ficar com a gente. Eu vou vender minha casa, vou vender meu terreno, para que a gente possa ficar junto. E a outra coisa que o texto deixa muito claro, é que todo mundo não saiu vendendo na doida, não. À medida que alguém tinha necessidade. Qual era o foco? Atender necessidades. Então, surgia uma necessidade naquela nova igreja, e os irmãos generosamente abdicavam do que era seu para atender aquela necessidade. A verdade é que essa generosidade que ocorre e precisa ocorrer dentro da igreja, ela ameniza as diferenças. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas dos mais variados tipos de padrão financeiro. Pessoas que recebem muito, pessoas que recebem pouco. Como é que a gente equaliza isso? Com generosidade. À medida que alguém tiver uma necessidade, a igreja se moverá e deve se mover.
Eles não venderam tudo que eles tinham. Não foi a proposta do jovem rico. Eles vendiam para saciar as necessidades que começaram a aparecer. Tanto é, meus irmãos, que essa realidade de a gente achar que ser cristão é vender tudo que a gente tem, o que é ser cristão é a gente ser generoso com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. É que depois vem uma fome sobre Jerusalém. E os moradores de Jerusalém não têm mais com o que viver. O que é que ocorre? O que o presbítero Wellington leu aqui na liturgia, que é o 2 Coríntios capítulo 9. É Paulo levantando uma oferta nas igrejas gentílicas, fora de Jerusalém, uma oferta para sustentar Jerusalém. E nesse levantamento de oferta não tem nenhum registro, não estou dizendo que não aconteceu, mas não tem nenhum registro de alguém vendendo tudo que tinha para poder ofertar para o pessoal de Jerusalém. Não tem. Mas a oferta veio. E a necessidade de Jerusalém foi suprida pelas ofertas das igrejas irmãs. Então o que Lucas está querendo deixar claro aqui é que a comunhão deles era tão vibrante que eles passaram a investir um na vida do outro, a se importar com a necessidade do outro. A Bíblia fala em Gálatas 6,10 que nós precisamos cuidar de todos, em especial aos da família da fé. A gente consegue fazer isso para a nossa família, né, quando ela é estabilizada, né? Tem umas que não rola. Quando acontece uma necessidade da nossa família, a gente se move de uma maneira diferente. O que Lucas está dizendo é, isso passou a abranger para a igreja inteira. Por quê? Uma das coisas bacanas da igreja é que um ao outro se chama de irmão. Porque na oração do Pai Nosso, através de Jesus Cristo, Deus é o nosso Pai, logo nós somos filhos dele e nós somos irmãos. Seu vínculo com seu irmão da fé é mais forte do que o seu irmão da carne. Porque o seu irmão da carne pode ir para um lugar diferente de você eternamente, mas seu irmão da fé vai para o mesmo canto. A glória de Deus é que vai ser todo mundo transformado. Então, mesmo aqueles irmãos chatos, lá no céu vai estar resolvido já. Por que isso aqui é evidência de uma igreja bíblica? Dizem as más línguas que o bolso é o último a se converter. A pessoa, não, vai, Jesus, adora, canta, mano, ô, dá dinheiro não, você vai para parar, aí já foi longe demais. Enquanto os princípios bíblicos, os mandamentos bíblicos, para que a gente não tenha nenhum Deus. Quando foi que Jesus disse que entrou salvação na casa de Zaqueu? Foi quando ele disse, olhe, vou dar metade dos meus bens, e a quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus, pronto. Agora entrou salvação nessa casa. O dinheiro não é mais o Deus dele. Ele não está mais preocupado com o dinheiro dele. E é por isso que Deus instituiu os dízimos e as ofertas. Para que nós não nos apegássemos ao dinheiro. Para que o dinheiro também fosse uma expressão de adoração pública a Deus. Meus irmãos, esse tipo de comunhão aqui, esse tipo de generosidade, eu, como pastor, já cansei de ver na igreja. Glória a Deus por isso. E sabe o que é interessante? Você não vai ficar vendo isso escancarado, porque não vai ficar, gente, nós viemos dizer aqui que essa semana fulano passou fome, a gente deu para ele 2 cestas básicas, a gente ajudou ele com remédio, Aí vai ficar trazendo um negócio desse? Não, não vai. Esse não é um trabalho público da igreja, esse é um trabalho velado da igreja, que deve acontecer constantemente. Fora o que acontece uns aos outros aqui. Quando eu sei da necessidade de alguém, eu simplesmente me proponho a ajudar. Financeiramente, emocionalmente, temporalmente. Mas é esse vínculo de eu entender que eu não preciso nem devo dar conta só da minha vida. Eu não estou sozinho nessa jornada. É uma jornada múltipla. É uma jornada em comunhão, é uma jornada de um povo. Nós estamos juntos nessa jornada. O que nos mantém unidos não deve ser o lanche, mas o vínculo de irmandade. A Bíblia fala que a comunhão deles era sincera e alegre. Eles gostavam de estar juntos, de casa em casa. Meus irmãos, eu repito muito essa frase, porque eu acho que ela é muito importante. Igreja é local de você conhecer e ser conhecido. Se você ainda não conhece e você não é conhecido, você pode estar vindo para a igreja, você ainda não é da igreja.
Porque é o conhecer as pessoas e ser conhecido por elas que produz esse vínculo, que produz essa conexão. Se você está só vindo para a igreja, você ainda não sabe como é bom viver a igreja. Estar no coração dela, né? Viver os dilemas também dos pecados, né? Mergulhar num amor de ser de verdade. A comunhão, gente, é essencial para a gente tratar o egoísmo. Eu nunca conheci alguém que diz que pode ser cristão sozinho em casa, que na raiz do problema não tivesse um problema de egoísmo. Não é porque fulano fez não sei o que comigo, é porque ciclano diz não sei o que, é porque... Tudo é um problema que aconteceu com ela. Mas Deus fez a gente para ser essas brasazinhas, né? O que acontece se você tirar uma brasa do fogo? Ela se apaga. Mas se você deixar ela ali, ela queima até virar pozinho. Nós devemos ir para o culto pela razão principal de adorar a Deus. Mas sabe uma coisa maravilhosa de vir para o culto? É quando as caixas estão bem reguladas, que é a minha briga aqui na igreja. Mas é tranquilo, não é uma briga não. E a gente ouve o povo de Deus cantando. A gente se lembra que aquela fé que a gente está cantando não é só nossa. Não é só minha. O povo de Deus está ali cantando. Quando a gente para orar e todo mundo está ali orando junto, clamando ao Senhor Jesus, por mais que não se ouça um monte de vozes, há uma união de oração ali naquele momento. É quando termina o culto e você não sai correndo. Se você sai correndo, você não vai entender essa parte não. E a gente conversa até apagar a luz. Bora, que amanhã eu tenho que trabalhar. E um monte de conversa, a gente ajeita, a gente programa as coisas, a gente conversa sobre a vida, a gente vai... Eu sei que alguns não ficam porque não podem, né? Mas é uma maravilha. Numa igreja bíblica, as pessoas se importam com as necessidades umas das outras, elas se conectam, elas têm a alegria de estarem juntas. Um outro aspecto que é ressaltado no texto é que o texto traz várias expressões que mostram que eles estavam em devoção constante. Eu gosto muito da palavra devoção, porque eu acho que a gente perde muito. Aqui ele fala 2 vezes sobre partir do pão. No versículo 42, no versículo 46, fala sobre partir do pão. E há uma discussão muito grande se o partir do pão é, vai jantar lá em casa, vamos almoçar lá em casa, né? Ou a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, inicialmente, ela se deu exatamente no contexto de uma janta. Não foi feito a gente faz, né? Que a gente separa um momento e ali é só o momento da ceia. Era uma refeição em conjunto com a ceia do Senhor. Que geralmente a refeição vinha antes, depois tinha aquele momento ali para celebrar a ceia do Senhor, como Jesus havia prescrito. Então, essas ideias de que eles comiam juntos e celebravam a ceia do Senhor é uma coisa meio que junta, é difícil da gente separar isso. A gente consegue ver isso ali em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre a ceia, que ele diz exatamente isso: vocês estão fazendo a ceia do Senhor errado. Porque quando vocês fazem a refeição, tem uns que ficam com fome e outros que ficam embriagados. Aí a pessoa faz: rapaz, eu já vi a ceia lá da igreja, como é que alguém consegue ficar embriagado com um copinho daquele tamanho e com fome? Com fome todo mundo fica, porque o pão é bem pequenininho. A manifestação, a forma como a ceia era estabelecida era assim: tinha uma ceia antes, né, e depois a ceia do Senhor Jesus. E aí eles também se reuniam de casa em casa. Por quê? Porque não cabia, ninguém cabia. Que casa é essa que cabe 3.200 pessoas? Então a igreja se dividia em vários núcleos, né? A igreja nunca demorou mais de 200 anos para ter templo. Ela se reunia de casa em casa. Quando Paulo fala da igreja, a de Éfeso, são várias igrejas que se reuniam em casas ali inicialmente. Então era assim que eles celebravam a Deus. Então, eles tinham devoção a Deus porque eles prezavam por obedecer aquilo que Jesus havia dito, de fazer a ceia do Senhor, de celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia em canto nenhum prescreve qual é a frequência da ceia do Senhor. Isso é cultural. Se a igreja faz de ano em ano, em todo mês, todo domingo, todo dia, a Bíblia não prescreve isso. Mas o que a Bíblia prescreve é que ela era constantemente celebrada com eles, que eles estimavam estar na ceia e realizar aquilo que Jesus havia mandado a fazer.
Por que eu digo isso? Porque tem hora que a gente subestima a ceia do Senhor, como se fosse algo facultativo, ao invés de mandamento do nosso Senhor Jesus. O versículo 43 fala que em cada alma havia temor. Cada um tinha um temor reverente ao Senhor. A Bíblia também fala que por meio dos apóstolos, milagres eram feitos. Veja que aqui Lucas é enfático em dizer que quem fazia milagre eram os apóstolos. Aqueles que tinham sido especialmente autorizados, né, por Jesus Cristo. Então, aqueles milagres que eram operados pelos apóstolos davam essa sensação da presença de Deus, que cultivava, né, esse temor no coração daquelas pessoas. E como é triste enxergarmos pessoas que são da igreja sem o temor do Senhor. Pessoas que não se consideram constantemente na presença do Senhor. Tem um vício de linguagem que a gente usa muito em oração, que está muito errado, assim. A gente vai começar a fazer, Senhor Deus, aqui na tua presença. Aí o outro irmão vai orar, faz, Senhor Deus, ainda na tua presença. Eu disse, quando é que tu saiu? Qual foi o momento que você entrou e qual foi o momento que você saiu? Para ainda estar lá, para sair. O tempo todo você está na presença do Senhor, meu irmão. Não existe, eu entendo a expressão, tá, gente? Assim, gente, Deus, a gente está aqui com o Senhor falando. Eu entendo a expressão, mas entenda uma coisa: se você vai ter temor, Senhor, entenda que Deus está na sua presença, você está na presença dele o tempo todo. Em tudo que você faz, em tudo que você diz, em tudo que você pensa, com toda a roupa que você veste, com toda decisão que você toma, você está na presença do Senhor. É necessário que em tudo que a gente faça, haja temor a Deus. A gente não pode viver como se a gente fosse prestar conta só dos momentos públicos. Como se a gente fosse prestar conta só de nós mesmos. Outro elemento da devoção, não só a celebração da ceia do Senhor, também como o temor que eles tinham. Outro elemento presente aqui é que eles perseveravam nas orações. Aqui é uma das coisas que eu acho que a gente é fraquíssimo. Nós vamos ver ao longo do estudo de Atos inúmeros casos onde a situação da igreja era amplamente regada com oração. A escolha de Matias, perseveravam unânimes na oração. Vários eventos de Atos, a oração estava presente. O momento deles estarem juntos não era só para comer. O momento deles estarem juntos não era só para alegrar. O momento deles estarem juntos era também para louvar e orar a Deus. O judeu, ele tinha o costume de ir 3 vezes ao dia para o templo para orar. E como ainda eles não eram perseguidos, né? Estavam muito no começo, eles se reuniam ali no pátio do templo de Jerusalém. E se reunia aquele grupo ali, e eles começavam a orar, agora, ao Senhor Jesus. Depois eles se dividiam, comiam as refeições de casa em casa, continuavam naquele clima de adoração, de conversa, de comunhão. E o versículo 47 diz que eles faziam isso louvando a Deus. O louvor enchia os seus corações e transbordava deles. Meus irmãos, quando o nosso coração reconhece a obra do nosso Senhor Jesus, ele enche a nossa boca de louvor e gratidão. Por isso que é importante que a gente sempre relembre o Evangelho. Sempre relembre o que Jesus Cristo fez por nós. Adorar é o nosso propósito de vida. Isso precisa ser uma prioridade da nossa vida. Adorar a Deus. Ter tempo para isso. Nós, olha, não se iluda, tá? Você tem tempo para tudo que você tem prioridade na sua vida. Se você não está conseguindo fazer alguma coisa, a razão é porque você não tem prioridade para aquilo. Então, não tem outra palavra não. Você quem fica, não, é porque não deu, é porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não acredita nessa mentira não. Tem coisa que a gente não precisa ter prioridade mesmo não. Meu sapato está sujo, por quê? Porque eu não tive prioridade para limpar. Se eu tivesse, ele estaria limpo.
E qual o problema de você não ter prioridade para lavar o sapato? Nenhum, fica com o sapato sujo. Né? Que é isso, a pregação vai sair errada se o sapato estiver sujo. Vai? Não vai. Não é melhor o sermão estar pronto? O que é melhor, sapato limpo ou sermão pronto? Melhor o sermão pronto. Na verdade, prioridade. Esse conjunto de coisas. Um povo que ama aprender da palavra, que deseja aprender dela cada vez mais, que cuida um dos outros, que busca e tem devoção a Deus em tudo que faz, nas refeições, se dedicando em oração. É uma igreja vibrante. É uma igreja cativante. E o que Lucas está escrevendo aqui são os primeiros meses da igreja. Esse estilo de vida da igreja verdadeira é impactante, meus irmãos, é contagiante. Esse estilo, ele transforma quem vive a igreja e convida aqueles que estão de fora. Eu já tive a oportunidade alegre de ouvir isso algumas vezes. As pessoas, quando sabem que a gente é daqui da igreja, falam assim: ai, rapaz, eu acho tão bonito vocês ali reunidos. Já me deu tanta vontade de ir. Eu digo: vá, o que é que está faltando? Né? Vamos lá, eu lhe ajudo. Mas essa ideia de que quando o povo de Deus se reúne é algo alegre, é algo maravilhoso, e que as pessoas ficam, né? Essa semana eu estava passeando aqui tem um comércio muito fervilhante, né? Aqui nessa rua. E aí tem uma senhorinha aqui, que toda vez que eu passo, ela: boa tarde, pastor. Eu disse: boa tarde. E aí ela, sempre se preocupando, me dá boa tarde, assim, de maneira muito enfática, sabe? Mas eu, às vezes, sou leso para algumas coisas. Graças a Deus que o Espírito Santo me ajuda. Aí o Espírito Santo fez: tu não está entendendo não que ela está querendo falar contigo, não. Aí, quando ela me deu boa tarde essa semana, opa, como é que vai a senhora? Como é seu nome? Aí comecei a conversar com ela. Aí ela começou a falar: pastor, eu estou lendo a Bíblia. Mas a minha Bíblia é tão pequenininha. Fica a dica, viu, José Carlos? É velha essa história. A minha Bíblia é tão pequenininha. Eu disse: não seja por isso, vamos resolver isso agora. Subi lá em cima, peguei uma Bíblia. Ah, essa Bíblia é boa. Eu estou lendo o livro de Atos. Eu disse: não acredito. Se a senhora soubesse. Aí disse para ela que estava trabalhando no livro de Atos. Ah, eu vou. Ela não veio ainda, viu, meus irmãos? Vamos orar por ela, tá certo? Para que Deus toque no coração dela. Mas a minha sensação é essa. Que as pessoas olham de fora, quando a igreja é verdadeira, e faz: como será? O que é que acontece ali? Porque é diferente. A igreja, gente, é diferente de todos os outros locais que a gente vai. Não é um shopping que cada um faz o que quer. Não é uma padaria que eu vou, compro o que eu quero, vou embora. Uma farmácia. Não é um consultório. É um negócio diferente, né? E para quem não tem vivência, às vezes você fica longe. Não quero saber, ali vem com a versão da televisão na cabeça, né? O foco da igreja não é ser um espetáculo espiritual para atrair as pessoas, para entretê-las. A vibração, a vida da igreja é porque era uma igreja autêntica, que temia o Senhor. É isso que torna a gente diferente. E Lucas fala que a consequência desse tipo de igreja é que eles tinham a simpatia de todo o povo. O povo dizia: o povo daquela igreja é um povo bacana. Não sei o que é que tem lá. Os de fora olhavam para o povo da igreja nascente com bons olhos. E o impacto era porque eles tinham um modo de vida obediente e coerente com o evangelho que eles diziam carregar. E qual é a consequência maior disso? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. O estilo de vida da igreja, do reino de Deus, é tão diferente, é tão vibrante, que é uma das formas da gente evangelizar.
É uma das formas da gente mostrar o que é fazer parte da família de Deus. Isso precisa ser muito claro para qualquer pessoa que entra nessa igreja. Qualquer um que entra faz, rapaz, olha, eu não sei como é que é direito, mas que aquele povo é diferente, é. Gostei. Nem sempre é isso que acontece. E uma das coisas lindas também desse versículo é que geralmente agora, quando você for vendo a palavra Senhor aparecendo, ela se refere a Jesus Cristo, porque foi exatamente essa pregação que Pedro fez, quando ele fala no versículo 21 do capítulo 2, ele fala assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro diz, esse Senhor que vocês estão invocando é o Senhor Jesus. Então ele fala que o Senhor Jesus ia acrescentando os que iam sendo salvos. O que dá a ideia de que Jesus Cristo continua a fazer. Ele não está no céu e faz, pronto, terminei minha parte, agora com vocês. A parte do nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente essa. Tornar a pregação eficiente, tornar a pregação poderosa por meio da ação do Espírito Santo e trazer elas para junto do seu povo. Para que a igreja seja acrescentada, para que a igreja cresça. Não de transferência, mas de salvação. Uma das maiores ilusões que eu acho que acontece dentro da igreja brasileira é achar que a gente cresce porque transferiu gente de outro canto. O crescimento real da igreja, ele ocorre quando pessoas são salvas. Haverá um momento, a gente vai ver isso, em que a igreja não mais terá só como fonte de evangelização o seu modo de vida, mas o ir até as pessoas. Mas a simplicidade da primeira comunidade, movida pelo Espírito Santo, foi uma poderosa ferramenta evangelística de Deus. Eu quero ressaltar uma coisa para você. A igreja não ficou assim por muito tempo. Com o passar dos anos, nós enxergamos vários problemas na igreja. Porque às vezes muita gente olha para esse versículo e acha que isso aqui era uma coisa permanente dentro da igreja. Ele está mostrando o início. O início tem empolgação, não tem? Até onde dura o perseverar, né? Não pode ser feito Vinícius de Moraes, né? Que seja eterna enquanto dure, né? Porque a gente encontra a igreja de Corinto cheia de problema. A gente encontra em quase todas as igrejas que Paulo escreve, tinha problema de desvio teológico. Quando Jesus fala para as igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas do Apocalipse, só uma não recebe puxão de orelha. Então, o que nós encontramos aqui do versículo 42 e 47, meus irmãos, é o ideal da igreja. Que nessa época foi vivido, mas que não durou para sempre. Por quê? Porque a igreja precisa estar sempre se reformando. Ela precisa sempre estar retornando para isso. E para isso, nós precisamos refletir o que é que nós somos. O quanto nós temos nos assemelhado a essas coisas, ou o quanto nós temos nos diferenciado ou ficado aquém daquilo que é o padrão bíblico. Não na perspectiva externa, mas da perspectiva interna. A igreja somos nós. O quanto nós temos zelado aprender e amar a palavra de Deus. O quanto nós temos fome pela palavra de Deus. Como é que nós temos olhado os nossos irmãos? Sei que nós não somos onipotentes, não é oniscientes para saber todas as coisas, viu? Mas de se preocupar, de mandar uma mensagem, de estar juntos uns com os outros. Será que a gente tem se esforçado para romper essa barreira? Qual foi a última vez que você comeu na casa de alguém? Sem ser da sua família. Essa semana eu comi na casa de uma irmã. Foi uma maravilha, foi tapioca com suco. E foi nesse espírito aqui, eu vou falar daqui a pouco. Tomava as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Só não foi no partido do pão, foi no partido da tapioca, né? Como é que está a nossa devoção a Deus verdadeira? E por fim, será que quando nós estamos juntos, o que mais transborda é a nossa devoção a Deus? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos clamar ao Pai, aqui na Tua presença, por misericórdia, Senhor.
Porque sabemos que diante dessas características, Senhor Deus, tem muita coisa que a gente está aquém. Tem muita coisa que nós precisamos que a Tua graça venha sobre nós, nos melhores, Senhor. Temos uma agenda difícil para dar conta, com tantas responsabilidades familiares, profissionais. Mas, Senhor Deus, que dentro da nossa possibilidade, que nós sejamos encontrados perseverantes. Perseverantes na doutrina, perseverantes na comunhão, no partir do pão e nas orações, Senhor. Sem desistir de batalhar por essas coisas. Senhor Deus, nos alegramos pelo privilégio de ser a Tua igreja. Mas rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira digna esse chamado que o Senhor nos fez. Assim que nós clamamos a Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.